Quero ler para você uma porção de um salmo, porque nos momentos difíceis, vamos falar algo aqui que toca a todos, toca a mim, toca a você e todas as pessoas que estão nos ouvindo. Nós precisamos, nos momentos difíceis, nos dias difíceis, nos apegar com Deus. Não adianta desesperar. Pensa comigo, de que me adianta a preocupação, de que me adianta o desespero, de que me adianta a ansiedade, de que me adianta o medo, de que me adianta o nervosismo, de que me adianta qualquer tipo de alteração emocional que vai me fazer mal, por sinal, diga-se de passagem. De que me adianta? Não vai resolver. Se eu tenho uma questão de doença, ou em mim ou na minha família, é claro que isso entristece. Qualquer pessoa humana que tenha alma, e hoje é difícil encontrar no mundo pessoas com alma, mas qualquer ser humano que tenha alma, quando recebe uma notícia ruim, ele se desespera. E eu tenho atendido no WhatsApp do programa, sou eu quem atendo o WhatsApp do programa Paraná na Graça, os casos mais desesperadores, e doenças terminais e acidentes e coisas terríveis. Eu entendo a pessoa, eu me coloco, eu sinto também, enquanto pastor que sou, e todo pastor tem que ter um coração como o coração de Jesus, um coração de misericórdia, de compaixão. Eu sei como é isso. Mas o desespero não vai trazer cura para aquela pessoa. O medo, e se aquela pessoa morrer, pastor, não vai trazer nenhum tipo de solução. Você percebe que todos esses sentimentos, eles são, na verdade, um impeditivo à fé. Porque é a fé que tem que prevalecer nessa hora. No dia mau, no dia da adversidade, no dia da calamidade, quando a tempestade vem, quando as lutas se avolumam, quando as pressões nos apertam de todas as partes, o Paulo falava disso, combates por fora e temores por dentro, grande apóstolo Paulo, e como eu admiro, sabe, eu tenho uma impressão até que Paulo assim é o meu irmão mais velho, tanta admiração que eu tenho por ele, não o conheci pessoalmente, o conhecerei lá na glória, mas lendo as suas cartas, eu acho que ele é fenomenal, além de tudo, porque ele é humano. Foi humano e nunca teve nenhum problema em externar o quanto ele era humano, de modo que ele disse, eu tenho combates por fora e medos, temores por dentro. Além, nesse trecho lá de 2 aos Coríntios, prossegue dizendo, além de tudo, me oprime todos os dias o cuidado de todas as igrejas, porque além dos problemas pessoais dele, enquanto apóstolo, enquanto pastor, ele ainda tinha que carregar os problemas das igrejas, de cada membro que vinha até ele, que contava uma dificuldade, que falava de um dilema pessoal, e ele tinha que deixar os problemas dele de lado para cuidar dos problemas das pessoas, preocupado com a igreja, com a saúde espiritual da igreja e dos membros das igrejas, das muitas igrejas sobre as quais ele era pastor. Bom, essa introdução que eu costumo fazer para a gente ler entendendo Salmo 27, eu vou sugerir, vou deixar aí do 1 ao 14, os 14 versos do 27, Salmo 27, do 1 ao 14, não vou ter tempo de ler e explicar tudo, mas o Salmo 27, o Salmo de Davi, é um salmo da confiança em Deus. E ele começa assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Veja que em todo o tempo da adversidade dele, ele a menciona no verso 2, quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, vestiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ele prossegue no 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim,
nele eu confiaria. Então, ele tem todas essas circunstâncias adversas à sua volta, ele tem esses inimigos querendo comer as carnes dele, uma força de expressão que dá aquela ideia da caça, de alguém que está sendo caçado por um animal feroz, de alguém que está sendo perseguido. Davi foi perseguido durante 13 anos por Saul. Mas como que ele agia em relação a isso? Dizendo, como nós já lemos no verso 1, o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é a força da minha vida. Número 1, o Senhor é minha luz. Nós precisamos, nos dias de trevas, nos dias negros, de luz. Se nós não temos a luz do sol brilhando no nosso caminho, nós temos a luz de Deus no nosso coração. Nós precisamos de uma direção, de uma palavra. Veja se esse contexto da sua vida não é um contexto que demanda uma luz. Eu preciso de uma luz, de uma ideia, de um caminho, de um escape, de o que eu faço? Não é essa a pergunta que você tem feito? Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O Senhor é a minha luz. E a minha salvação. Não há o que Deus não possa fazer. Ele é médico. Falei há pouco de quem esteja com um familiar enfermo, ou quem esteja enfermo, você que tem um diagnóstico de um câncer terminal. O Senhor é a minha salvação, você tem que dizer isso. Louvado seja Deus pelos médicos, pelo tratamento, pelo avanço da ciência médica, pelos remédios. Tudo isso faz parte de um tratamento que pode melhorar a sua vida. Mas Deus pode curá-lo. Deus pode soprar em você agora, aí onde você está, desde o alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, ou lá onde está o seu familiar, lá na UTI, e despertá-lo, como Jesus despertou a menina, a filha de Jairo, nos evangelhos. Em Marcos 5, por exemplo, você tem a história dela. Jesus disse, Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. E ela tinha morrido. Jesus pode abrir a porta fechada, Jesus pode providenciar um socorro. Agora, você tem que dizer aos céus, mas sabe, eu vejo isso aqui, é uma declaração, é como se Davi estivesse dizendo para ele mesmo, porque às vezes nós temos que falar a palavra de Deus para nós mesmos. Não sei você, de vez em quando eu vou no espelho e eu prego para mim. Não me chame de doido, por favor. Mas às vezes eu paro na frente do espelho. Hoje foi um dia que eu parei na frente do espelho, apontei assim o dedo, falei algumas verdades, como se eu estivesse falando para mim, porque eu também tenho o meu dia mau, eu também tenho o meu dia de fraqueza, eu também tenho o meu dia de provação, de tentação. Você acha que não? Ah não, pastor não tem problemas. Balela, esse pessoalzinho aí, coach, bonitinho, que fica se fazendo de pessoas que são inalcançáveis em relação a problemas. Essas pessoas são os mais amargurados. Eu já contei uma e outra vez, não gosto de fazer fuxico gospel, mas um famoso cantor aí da década de 90, anos 2000, e uma vez o líder estadual da época me pediu para levar numa campanha pelo Paraná. Olha, só não manifestou demônio porque eu não quis ser deselegante com ele, para ser sincero. Mas ali, quando ele subia no altar da igreja, mas parecia a pessoa mais iluminada do mundo, só que todo cheio de problemas, com casamento, com filho, com finanças. Olha, se eu oro um pouquinho mais forte ali, manifesta um Exu nele ali, um demônio dos infernos, e eu tenho que fazer uma libertação. Eu não quis ser deselegante. Não pare com essa história. Todos nós temos os nossos dias maus. Todos nós temos. E às vezes temos que dizer para nós mesmos, o Senhor é a minha salvação.
Isso que Davi está dizendo, ele está falando para si mesmo. Claro que esse salmo o Espírito Santo usou, e ele é nosso hoje, ele é uma oração para mim, para você, para todos nós, mas Davi está dizendo para si mesmo, o Senhor é a minha salvação. Lá na frente de um espelho, enxugue as suas lágrimas e diga, o Senhor é a minha salvação. E é a força da minha vida. Estou fraco, pastor, estou desanimado, estou pensando em desistir de tudo, estou pensando em abandonar minha esposa, em abandonar meu marido, qualquer hora dessa meu marido vai chegar em casa e eu não estarei com as crianças. O Senhor é a força da minha vida. Não tenho vontade de ir para a igreja, o Senhor é a força da minha vida, vai para a igreja sim, toma juízo na sua cabecinha e vai para a igreja sim, vai ouvir a palavra te fortalece. Eu não vou trabalhar, vai trabalhar sim. Eu não vou mais fazer o tratamento, vai fazer o tratamento sim. Eu não vou mais lidar com esse filho, vá lidar com esse filho sim. E vá dizendo, o Senhor é a força da minha vida. Verso 4, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Ele pediu, foi buscar. Você pede algo para Deus, corre atrás. Está pedindo prosperidade? Pastor, estou. Me prospera, então corre atrás. Pede uma porta de emprego? Vai mandar currículo. Pede uma prosperidade, uma provisão, uma porta aberta, uma outra fonte de renda? Vai fazer outra coisa com o seu tempo livre. Eu vejo às vezes as pessoas reclamando, mas a minha fonte de renda não supre a minha necessidade. Você trabalha quantas horas por dia? Eu trabalho, um exemplo, tá? Posso estar sendo aqui o profeta que vai mudar a sua vida financeira. Eu trabalho das 8 às 17. O que você faz depois das 17? Você vai para casa assistir a novela? Você vai para casa ficar vendo o celular? Pede a Deus sabedoria aí. Vai para a tua casa, toma um banho, quem sabe já engata um serviço. Hoje você pode fazer tanta coisa pela internet. Não é minha intenção, mas eu poderia falar para você 100 coisas para você ganhar dinheiro na internet. Com vendas, por exemplo, usando internet, marketplace e coisas assim. Você pega aí, vamos dizer, chegou em casa às 18 horas, tomou um banho, janta, é bom jantar cedo. E aí você vai lá no celular, no computador, no seu notebook, trabalha até umas 10, 11 horas da noite. Daqui a pouquinho você está ganhando, nesse intervalinho de tempo, dentro da sua casa, mais do que no seu trabalho. Daqui a pouco você pede as contas lá, abre uma empresinha ali, começa a vender aqui e ali, e a sua vida vai de vento em popa. É assim. Uma coisa eu pedi e busquei. Não pediu e ficou lá, vou ver, né? Se Deus me ajudar, eu consigo. Se Ele não ajudar, não. Pedi e buscarei. Pede a cura, mas tome uma posição. Vem para a igreja, vem fazer uma campanha. Faz o tratamento também, porque não é errado fazer o tratamento. No caso de Davi, o que ele pediu? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, como se fosse um propósito dele na igreja todos os dias. Veja que ele estava precisando de buscar mais a Deus. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor, ou seja, adorar, contemplar, louvar e aprender no seu tempo. Davi sentiu que precisava de conhecimento. O profeta Oséias nos disse, palavra de Deus na boca dele, meu povo sofre porque falta conhecimento. Então Davi falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar mais na igreja. E ele usa uma linguagem figurativa, é como se ele falasse, eu vou morar na igreja, né? Quando a pessoa fala, eu vou morar lá, não é que ela foi de fato, não é literal, é que ela tem ido tanto que só falta ela arrumar uma cama, um colchãozinho e ficar por ali, para contemplar a formosura do Senhor e aprender. Por quê? Olha a justificativa e a gente já vai ter que terminar. No dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha, vai me proteger, vai me sustentar. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que ofereço sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Eu vou buscar, porque aí Deus vai me dar a força, eu vou estar sustentado. E eu vou vencer. Ele falou, eu vou ser livre dos meus inimigos. Minha cabeça será exaltada sobre meus inimigos.
E ao invés de murmurar, de chorar, de reclamar, de ter o meu humor negativo, eu vou jubilar, eu vou cantar, eu vou engrandecer a Deus. Vamos terminar. Eu quero que você guarde no coração, depois você chegue até o versículo 14, o que nós precisamos, de maneira bem simples, é ter mais fé. Nós conhecemos Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, então vamos crer, minha gente. Tudo é possível que crê, só quero lhe dizer isso. Tudo é possível ao que crê. E se crer é o ponto de virada, é a chave, é o segredo, então vamos crer. Atreva-se a crer, porque tudo é possível ao que crê.